Olá, boa noite. Que prazer estar aqui com vocês nesta noite para conversar sobre empreendedorismo, representatividade de mulheres, diversidade e gestão. Eu sou a professora Cristiele Ribeiro, diretora de graduação aqui na Universidade La Salle. Este evento faz parte da série Papo Business com o empreendedor, neste caso empreendedora da La Salle Business School, que neste ano está completando 10 anos de existência. Hoje, a Business School abrange alunos de Canoas, onde está o nosso campus, além dos alunos matriculados em cursos à distância, vinculados aos 35 polos existentes em diferentes estados do Brasil, realizando cursos, participando de eventos e das experiências internacionais que já promovemos. E hoje, o bate-papo será inundado pela força de mulheres protagonistas em suas carreiras, em suas organizações e na sociedade. Mulheres que têm conseguido ocupar espaços de poder que, historicamente, são ocupados por homens. E para conversar conosco neste primeiro bloco, temos uma convidada muito especial, presidenta da Blue Tree Hotels e integrante ativa do Grupo Mulheres do Brasil, conhecida como a Dama da Hotelaria Brasileira, Tieko Aoki. A Tieko estará aqui conosco. Tieko, bem-vinda. Tudo bem com você? Muito obrigada, Michele, e a escola, a Salle, pelo convite. Olha, eu nem estou aqui assistindo, né? Muito obrigada. Espero que não esteja tão frio aí em Porto Alegre, mas em São Paulo, que está gelado. E que a nossa conversa seguinte a todos nós, né? Eu acho que é tão bom a gente, principalmente agora que a gente vive tão isolado, né? Que a gente possa se animar conversando uns com os outros. Eu não quero falar sozinha, gente, eu quero falar com vocês também. Ah, que maravilha, Tieko. Já estávamos nos esquentando então antes, nos aquecendo antes da nossa conversa, né? Que já estava bastante interessante. Tenho certeza que os nossos alunos, professores que estão aqui presentes, nossos familiares, amigos que estão assistindo, tenho certeza que vão gostar bastante de estarem aqui conosco, compartilhando desse momento. O assunto é muito interessante, as pessoas com as quais eu vou conversar são muito interessantes, têm trajetórias maravilhosas e é uma alegria realmente estar contando com a sua presença aqui conosco. Então, muito obrigada pela oportunidade, pelo seu tempo e mesmo com a agenda tão lotada, tão complicada, mesmo nesses dias já um pouquinho frio, estar aqui conosco realmente faz desse evento um evento muito especial. Mas, Tieko, já começando então as minhas perguntas, depois também quero muito contar com as perguntas do nosso público. Eu já pergunto, você, né, uma imigrante que veio para o Brasil ainda criança e construiu um grande legado no meio organizacional, especialmente no ramo hoteleiro, tornando-se uma referência para muitas mulheres, inclusive para mim. Qual a importância de se discutir sobre representatividade das mulheres nos mais diferentes espaços da nossa sociedade? Olha, Cristiane, eu acho que a questão da mulher é um assunto que está em pauta hoje em dia, todos os dias. Quando eu comecei, não era. Tanto que eu nem sabia que existia Dia Internacional da Mulher. A primeira vez que me falaram, eu falei, nossa, tem dia assim, aí eles ficaram no sindicato, as mulheres que morreram incendiadas e tal. Mas hoje em dia, a presença da mulher, principalmente em nível gerencial, diretivo, é muito grande, né? E está influenciando realmente, não apenas como executiva, mas também como empreendedoras. Aliás, nesse momento agora que a gente tem passado, sabe que tem mais prefeituras que foram mulheres, tinha muitas pequenas empreendedoras que trabalhavam com o sustento da família, etc., perderam, né, esse pequeno trabalho que elas tinham. Mas, então, eu acho que a mulher também, cada vez mais, está descobrindo que elas também são empreendedoras. Aliás, sempre foram, né? Porque trabalhar dentro de casa é empreendedorismo danado, que eu estou experimentando agora. Nossa Senhora, eu não sabia o que. Então, eu acho que a mulher tem muita
é uma capacidade de realização, porque, olha, veja só, se a mulher não cozinha, às vezes não tem comida em casa, tem que fazer aquilo, você queira ou não, tem que fazer, né? Então, a mulher tem muito foco no resultado, você é obrigado a fazer algumas ações, e depois faz parte da mulher, e a mulher foi criada assim, precisa de dinheiro, vai lá e trabalha, precisa trazer comida em casa, vai lá e busca um jeito. Eu acho que esse é o jeito da mulher. Então, por isso que eu acho que no mundo inteiro, as mulheres são, muitas vezes, o arrimo, né, o sustento da família. E a Yunus, né, aquele que criou, que ganhou o prêmio Nobel, que criou o banco, né, para as pessoas mais carentes, e ele só empresta dinheiro para a mulher, porque ele diz que a mulher pega o dinheiro, empresta, produz alguma coisa e devolve. Ele não, não faz outra coisa, quer dizer, realmente devolve o dinheiro e produz alguma coisa. Eu acho isso tão bacana, mas não é porque a mulher não, porque a mulher teve essa cultura de ter que focar no resultado, de fazer acontecer. Não tem opção, não tinha opção de não fazer. Então, eu acho que esse jeito da mulher vai contribuir, não que os homens não façam, eu acho que os homens sempre tiveram esse papel também de sustento da família e tal, mas eu acho que a gente, eu não sei, eu acho que a sociedade exigiu muito que o homem fosse super-herói, super isso, super não sei o quê. E a mulher não era exigido isso, né? A mulher tinha só que fazer bem feito. Então, eu acho que essa combinação da mulher vindo ao mercado de trabalho vai dar um pouquinho mais de alívio também para os homens. Nós homens e mulheres não tem que ser super-heróis, tem que estar satisfeito, né, com o seu trabalho, fazer um trabalho legal. Eu sou contra querer que todo mundo seja um sucesso, que todo mundo seja isso e aquilo. Porque eu já pensou se todo mundo fosse herói, não tinha herói. Eu acho que cada um faz do seu jeito, cada um contribui do seu jeito. Eu acho que essa variedade que eu acho super bacana. Eu gosto muito que cada um tem o seu jeito. A gente tem que respeitar o jeito de cada um. Maravilha. Só não gosto de preguiçoso. Que bom, maravilha. E conta para nós como é que foi o começo da sua trajetória como empreendedora. Então, o meu começo foi assim. Eu acho que, assim como eu gosto das coisas muito naturais, né, das coisas com relação, respeito o jeito de cada um, meu marido tinha hotel, tinha sócio, o sócio saiu, ele precisava, enfim, mas e aí eu fui estudar, eu viajava muito, conhecia muito a hotelaria, assim, como cliente, o que era bom, o que não era, né, o que precisava melhorar. E aí eu fui também fazer curso né, lá em Cornell, aprendi e tal, e fui fazendo tudo, né? Mas foi assim, de repente, quando me chamaram, e como eu disse, a mulher, quando tem alguma missão para fazer, a mulher vai lá e faz, né, take action, né, da mulher. Então, para mim foi isso, a ocupação estava baixinha, pedindo para eu melhorar a ocupação, eu falei, tá bom, então é para fazer isso. De algum jeito você se vira e faz, né? E eu entendia muito de cliente, acho que todo negócio a gente precisa entender muito do cliente, conquistar, porque, como disse o Peter Drucker, o negócio é conquistar e fidelizar o cliente, né? Manter e fidelizar o cliente. E, então, o que eu fiz foi isso, deu certo e a gente foi crescendo. Maravilha. Coisa básica, viu? Eu acho que para a gente fazer, naquela época, né, não tinha tantos locais também, não tinha tanta concorrência, não era tão complexo. Então, quando você fazia a coisa bem feita, eu acho que os clientes vinham. Por isso. Que bom, que bom. Mas sobre fazer bem feito, né, Tico? Eu já ouvi em outras entrevistas também que você falou sobre da importância da valorização das pessoas, não só do cliente, mas também do colaborador. E você falou também sobre o bem cuidar. Pode compartilhar conosco também sobre um pouco sobre esses dois conceitos que você trabalha tanto com seus, não são conceitos, você age com relação, né, a valorizar as pessoas, a importância do bem cuidar. Como você trabalha essas questões com os seus colaboradores, com as suas equipes? Olha, na verdade, o bem cuidar é parte de um método, né? É um método que eu criei para a nossa equipe, para o nosso colaborador. Porque todo mundo confunde o que é receber, o que é servir e o que é
cuidar, são coisas diferentes, né? Então, eu criei uma metodologia para as pessoas entenderem. Então, por exemplo, receber, né? Quando você recebe, a gente fala, vamos ter que receber na porta. O que você recebe na porta, por exemplo? É o mais fácil. Acho que são 7 regrinhas que temos, são 7 atitudes. São 7 atitudes que tem que receber. Quando você recebe na porta, se as coisas que você tem que preparar para receber, está pronto. Porque senão você não consegue receber. Então, é uma forma de você se disciplinar, preparar tudo que você tem que fazer antes de receber as pessoas. Ou para qualquer coisa. Você vai fazer uma reunião, você tem que estar bem preparado, porque senão você não tem condições de fazer uma boa reunião. Então usando essa forma de atitude, né? Você está lá para receber, porque você tem toda a casa já preparada, arrumada e tal. E lá todas são 7 atitudes, eu não vou discutir, é uma questão que toma muito tempo. Depois nós temos 7 regras de bem servir. O que são 7 regras de bem servir? Todo trabalho profissional tem que ser profissional, não pode ser outra coisa. O profissional é aquele que se diferencia do amador. O professor é profissional, então ele tem que estar contigo os textos, você sabe como é que é. O professor está sempre atento, tem que estar preparando, tem que estar melhorando, tem que estar sempre, né, renovando. A vida é assim, né, na vida de um profissional. O profissional enxerga coisa que o amador não enxerga. O profissional enxerga e já quer melhorar, porque ele vê o olhar dele, o aprendizado faz com que ele conheça as coisas melhor. Então, nós temos as 7 regras do bem servir. Assim, você não pode errar as regras, os processos, procedimentos, as coisas básicas. Isso você não pode. Ou você é bom profissional, ou você não é profissional. Você pode ser um aprendiz profissional, mas quando você diz que é profissional, você tem que estar sabendo exatamente o que você faz. Um bom hoteleiro tem que saber um monte de coisa. Um hoteleiro, onde você tem que levantar a mão para chamar o garçom, eu falo, isso não é bom. Não é um bom profissional. Um bom profissional, você tem que estar atento com o cliente, tem que olhar, tem que prestar atenção. Uma comida mal feita, isso é mal profissional. Então, isso tudo faz parte. Está de mau humor, não interessa. O profissional tem que fazer as coisas corretas, bem certo, processo, procedimento, tem que fazer uma boa gestão. E nós temos também o bem cuidar. E o bem cuidar é uma característica do brasileiro, e eu tenho trabalhado muito isso, eu falo do bem cuidar, porque o bem cuidar é assim, além de você saber trabalhar de uma forma organizada, tudo preparado, você é um bom profissional, excelente profissional, aí você passa a ser uma pessoa que sabe cuidar. O que é isso? A pessoa que sabe cuidar, ele sabe, então, além de ser bom profissional, ele é capaz de fazer coisas muito além do seu uniforme. Porque o profissional usa uniforme, mas quem cuida, ele faz coisas muito além do procedimento, muito além, né, do que o cliente está solicitando. Então, isso tudo são 7 passos para o bem cuidar. Então, são várias regras. Por exemplo, um exemplo que eu posso te dar. Tem muito um ditado, né, que fala assim, se coloque no lugar da pessoa. Eu acho que é muito arrogante você se colocar no lugar da pessoa, porque cada um tem uma cultura. Você não pode se colocar no lugar numa mesma situação, por exemplo, de um oriental, do japonês, do chinês, que é parecido, mas é diferente, do norte-americano, enfim, do brasileiro, né? Então, tem uma cultura, tem uma série de coisas atrás naquela situação. Então, você fala, eu sei o que você está sentindo, eu acho muito arrogante. Então, o bem cuidar é assim, eu falei, nossa, ele está passando por essa dificuldade, mas eu sei que ele pode ter o jeito dele enxergar isso, então eu tenho que perguntar para ele, você gostaria que eu te ajudasse dessa forma? Ou também ter essa opção? O que é melhor, talvez, para você? O que você gostaria que eu fizesse por você? E não se sentir o máximo, porque o profissional, às vezes, se sente o máximo e fala, não, assim está certo. Eu acho que não é isso. Quando você se coloca realmente a cuidar de alguém, é como as mães fazem. As mães sabem exatamente o que o filho está precisando, mas perguntam, filhinho, o que você está precisando? O que você quer? Sabe a resposta, mas pergunta. Respeita a individualidade da pessoa. É assim que você vai criando a criança a ter a sua ideia, a sua individualidade, a sua personalidade, que a mãe incentiva, respeita. Então, eu acho que o bem cuidar
é isso, você fazer alguma coisa que você faria para uma outra pessoa como gente, não apenas como profissional. Não, na Brooklyn isso é muito importante. É importante que eu faça com a nossa equipe. Por exemplo, eu acho muito assim, se eu vou ver alguém trabalhando, a pessoa não pode sentir que eu estou lá para fiscalizar, porque eu não estou lá para fiscalizar. Se eu tenho um profissional, eu não tenho que fiscalizar. Tenho certeza que ele vai fazer certo. Mas ele pode estar precisando de alguma coisa. Então, o que eu posso fazer? Será que eu posso te ajudar em alguma coisa? Se ele falar que não precisa, eu tenho que me retirar. Então, tudo tem esse lado, eu acho que o lado humano das coisas, de você respeitar o outro, respeitar a autonomia, a forma dele pensar, porque às vezes as pessoas não gostam também de pedir, então você tem que dar abertura para pedir. Então, eu acho que esse é difícil, né? Eu acho que cuidar de alguém é difícil, mas é a forma, eu acho, muito mais humana que a gente tem de interagir com as pessoas. Primeira coisa é respeitar o outro. E o bem servir, o bem cuidar, ele vai além das regras e também da questão do luxo, não é, Tcheco? Não está ligado a um hotel de luxo ou não, né? Está ligado... E como eu disse, é uma característica do brasileiro, né, professora? Desculpe. Do brasileiro, porque o brasileiro é tão acolhedor, porque nenhuma outra nacionalidade, eu viajei bastante, é difícil. O Japão tem uma hospitalidade super, chamada Omotenashi, é muito famoso, né? Só que, às vezes, ele não consegue sair da regra, porque o processo de procedimento, as regras são tão fortes, e ele é tão disciplinado, ele não consegue fazer alguma coisa, e para aquela pessoa era tão importante você ter uma certa flexibilidade para ser acolhedor. E aí, o brasileiro consegue, o brasileiro tem uma alma tão generosa nesse sentido, que é muito diferente. O brasileiro sorri. Parece que sorriso é uma coisa de fácil. Não é fácil. Não é em todo lugar, quem viaja sabe que não é em todo lugar que você recebe um sorriso, né? Às vezes, o fato de ser atendido parece que é suficiente, dependendo do lugar. Então, o brasileiro, às vezes, faz umas coisinhas meio erradas, mas a gente até perdoa, tão acolhedor que o brasileiro é. Eu não acho que nos meus eu não deixo fazer, porque ele é profissional, não pode errar em coisas básicas. Às vezes erra, né? Mas eu acho que o brasileiro tem um jeito muito mais humano, esse jeito que eu acho tão bonito, e que, aliás, é uma coisa importante, lendo muito sobre o turismo pós-pandemia, né, que as pessoas perguntam muito, uma das coisas mais importantes é o sorriso. É o acolhimento. Você pode ver que quando você está em isolamento, você sai, alguém sorri para você, não tem dobro de valor, você não se sente tão feliz que alguém sorri para você. A gente nunca achava natural, a gente não dava tanto valor. Isso tem muito valor. E numa sociedade que a gente vê que vai ter muita tecnologia, você vai estar interagindo com as máquinas e muito impessoal, alguém que para um momento para você e fala, oi, bom dia, dá um sorriso, posso te ajudar? Pô, você vai levar para casa e falar, puxa, que legal. Então, são coisas que a gente tem que estar se preparando para se diferenciar, né, no Brasil pós-pandemia. Essa união, esse abraço que a gente fala que é tão importante. É importante de verdade, né? O brasileiro faz isso com uma naturalidade. O brasileiro encontra no dia seguinte amigo íntimo. Onde lugar que você... né? Eu tenho amigos que moram tanto tempo no Japão, nunca foi na casa das pessoas, porque as casas são pequenas, as pessoas não convidam, né? E tem uma certas regras que já são culturais. Então, quando eles vêm para o Brasil e vê que todo mundo convida, né, vira amigo íntimo, eles acham o máximo. Falam, nossa, eu me sinto tão querido, tão acolhido, como em nenhum outro lugar. Isso é um patrimônio do brasileiro. A gente tem que levar isso muito a sério e cultivar isso, fazer certo, porque é um patrimônio. Maravilha, Tia. Pena que você não está vendo o meu sorriso, porque eu não paro de sorrir para você aqui. E que saudade, não é? De estar junto, de olhar o sorriso do outro, de poder fazer um carinho, de dar um abraço.
Tomara não que a gente é? possa fazer isso pessoalmente um dia, Tico. Muito bom conversar contigo. Vamos sim. Vamos, isso é tão bom. Que bom. E sobre adversidades, Tico, a gente sabe que nem sempre, né, tudo dá certo, que nós temos problemas ao longo da vida. Como é que você enfrenta as adversidades, né? Com toda essa trajetória inspiradora que você tem, né, com reconhecimento nacional e internacional, como é que você lida com as adversidades? Olha, se eu disser que eu não gosto, mas eu aceito, porque todas as vezes eu que eu tive adversidade, muita dificuldade, já tive muitos problemas, eu acho que eu melhorei. A primeira coisa que a gente aprende que a gente não é nada, né? Quando a gente passa por essas situações difíceis, você sente uma impotência. Eu falei, nossa, por que eu não previ isso? Por que eu não fiz? E agora, né? Esse sentimento que a gente sente de vez em quando é importante, porque a gente também começa a se achar, né? A gente não pode nunca se achar. A gente tem que estar sempre procurando, não? A gente mesmo, a gente tem que estar sempre procurando a gente mesma, né? Qual é o meu melhor? Qual é o melhor? O que eu posso ser melhor? Como é que eu posso melhorar, né? Para os outros. E aí, eu acho que eu tenho, assim, eu tento, né? Nem sempre consigo, mas isso é uma cultura japonesa. Nunca mostre aos outros que você está sofrendo, porque para as pessoas não terem pena, sabe? Eu não gosto, né? As pessoas, quando sentem pena, é bom que sintam mesmo de uma forma natural. Eu não gosto de chorar na frente dos outros. Eu acho que tem gente que consegue, eu não gosto, porque eu acho que mostra a fragilidade, eu acho que eu acabo incomodando as pessoas. Eu acho que assim, é uma cultura, né? Minha cultura é assim, quando você está feliz, né? Você sorri e tal, mas quando você está triste, você sorri também. Nunca esqueço que uma amiga, né, perdeu o marido, tinha 7 filhos, ia perder o marido. Eu falei, nossa, coitada, e agora, né? E fui no funeral, ela sorria, assim, um sorriso, né? Não ri, que a diferença é sorrir. Como quem diz, está tudo bem. Eu vou saber me virar. Eu achei aquilo, sabe, nunca mais esqueci, já faz quanto? Uns 30 anos. A minha sogra, quando perdeu o primeiro, o segundo, a terceira, que era filha, e depois o meu marido teve derrame e nunca mais, assim, né, falou e teve problemas físicos. Mas quando a filha faleceu, que a filha era a menina dos olhos, era a única filha, eu não vi ela chorar. O marido dela chorava, e ela falava assim, escuta, para de chorar, que teus filhos estão firmes aí, os filhos também estavam firmes. Eu acho que você tem que dar exemplo. Mas quando à noite, sozinha, ela ficava comigo, ela ia ouvir ela chorar no quarto, e ela usava as roupas, ajustava as roupas da filha para ela usar, para sentir a filha muito próxima dela. Então, são manifestações diferentes, né? Então, porque aquilo que ela falava para o marido da minha cunhada, né? Minha cunhada, marcou muito, porque disse, você não pode chorar porque você deixa os outros mais tristes ainda. Seja forte, para todos poderem superar esse momento de alguma forma. Então, são jeitos diferentes, né? Então, cada vez que eu tive muitas dificuldades, muitos problemas na vida, e eu tenho comigo, eu viro a página. Não fico pensando no problema, quando tem problema, eu durmo do mesmo jeito, viro a página, e no dia seguinte eu penso de novo, porque pensar continuadamente eu acho que é pior. E quando eu viro a página, para mim é um novo dia. Que inspiradora a sua fala, Tico. Muito bom te ouvir. Demonstra a importância da gente ter força para continuarmos apesar das adversidades, né? E a gente sabe o quanto aprendemos ao longo do último ano
e estamos fazendo coisas que jamais faríamos, talvez, se não tivesse acontecido, enfim, a pandemia, né? Talvez eu não tivesse tido a oportunidade de estar contigo aqui nesse momento. Então, é dolorido, é difícil, há muita diversidade, há muito sofrimento, mas também tem crescimento ao longo dessa caminhada, e é importante sermos fortes. E olha, enquanto a gente só fica pensando, quando a gente fica pensando no problema, a solução não. Eu acho que é melhor você usar a sua mente para a solução do que para o problema, né? A gente tem que ter sempre, as mulheres, eu acho que tem isso, tem foco na solução. Eu acho que isso é importante, não ficar pensando no problema, porque tem muita gente que fica discutindo esse negativismo, fica discutindo o problema, a gente fica pensando para que serve. É melhor a gente gastar o tempo, né, da gente tão valioso buscando a solução. Tá bom, já aconteceu, o problema está aqui. E foi o que a gente fez também no hotel. Nossa equipe sabe, imediatamente tem dinheiro, vamos ver como é que a gente vai administra a equipe, como é que a gente vai fazer, gestão de risco, proteção da saúde, como é que vai. Mas, assim, o pessoal ficou tão ocupado que não teve tempo de pensar no problema. Só focar na solução. Focar na solução. Excelente, excelente. Voltando à questão do empreendedorismo feminino, Tcheco, como você acha que a educação, se ela pode influir, qual é o papel da educação para que as mulheres possam ocupar posições mais altas dentro da sociedade, dentro das empresas, das organizações? A gente sabe que muitos espaços já foram ocupados, né, que existe muita conquista nos últimos tempos, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que tem uma diferença grande ainda, né, menos mulheres em posições mais altas de poder, enfim, dentro das organizações. Como você acha ou se você acha que a educação pode influenciar e de que forma pode influenciar para que a gente possa alcançar posições mais altas nas organizações? Eu acho que as mulheres estudam mais, né? Pelo menos eu acho não, existem pesquisas que dizem que as mulheres estudam mais, que a educação continuada mais longa, que se investe muito mais nelas, né? Mas eu acho que a gente está ainda vivendo numa sociedade onde o masculino é mais forte. Por quê? É uma sociedade onde tem mais homens, né? Dependendo do tipo de negócio, mas tem muitos homens trabalhando. E o homem indica homem, né? Porque conhece mais homens, eu tenho mais amigos homens, indica mais homens. Eu sempre indico mulheres, porque conheço muitas mulheres. Se alguém me pergunta, conhece alguém para cá? Eu conheço, mas eu tenho muitas amigas. Eu sempre conheço muitas amigas super competentes. Então, uma coisa é isso, né? E também, eu acho que ainda a sociedade não está amadurecida para ter a mulher numa posição de presidente ou de altos cargos, né, de conselhos, por falta de hábito, porque as empresas que têm gostam muito, porque vê que a diversidade realmente influencia a ter ideias diferentes. As pessoas comentam comigo, nossa, eu não pensava que as mulheres fossem assim, nossa, estão ajudando, têm ideias diferentes e tal. Então, em qualquer negócio, né, a diversidade é legal. Quando você um encontro só de mulheres, é bacana quando você ouve a opinião tem alguns homens também, você ouve a opinião dos homens. Então, é a mesma coisa, eu acho que o contrário também é igual. Então, eu acho que é um hábito, por isso que eu sou a favor de cotas, como na Mulheres do Brasil, a gente trabalha 8 e 80, para facilitar o engajamento das mulheres nos cargos de liderança. Eu não acho que existe diferença entre homens e mulheres. Existem diferenças das pessoas, entre as pessoas, mas não de gênero. Maravilha. E já que você também tocou no assunto do Grupo de Mulheres do Brasil e você também é bastante atuante nesse grupo, como é que é o trabalho que vocês estão realizando? Como você vê a importância do grupo nesse contexto que ainda é bastante desigual? Olha, Grupo Mulheres do Brasil, eu adoro. Eu sou meia suspeita, eu sou uma das fundadoras, né, junto com a Luísa. E nós começamos com quase 50 mulheres, hoje são 85 mil. O que eu acho bacana nas mulheres do Brasil
é que nós nos ajudamos umas às outras, primeiro a crescerem, nós nos acolhemos. A gente sabe o problema, né? E a gente acolhe, a gente divide. Se tem alguma coisa boa, a gente divide, orienta. E a gente parece que, eu não sei, eu estou vendo como as mulheres se engajam. E quando uma mulher viaja, quando eu viajo para algum lugar, e tem núcleo Mulheres do Brasil, ai, para mim, é como se estivesse encontrando a minha filial ou a matriz. Tem gente lá para me acolher, tem gente para me ajudar e me sinto mais fortalecida. Então, Mulheres do Brasil realmente ajudam umas às outras, sabe? Porto Alegre tem grupo Mulheres do Brasil, eu me sinto em casa. Eu sinto que eu tenho um grupo lá que me acolhe, que me ajuda, que me apoia. Então, e assim como eu, qualquer pessoa de Mulheres do Brasil que eu puder ajudar, né? Então, eu acho que é tão bacana, é um tipo é uma sociedade civil onde todo mundo ajuda umas às outras de uma forma igual. Lá não tem cargo, não tem nada, não, mas as pessoas têm executivas, têm pessoas, né, comunidade, mas todos somos iguais, somos gente. Isso eu acho que é um negócio tão legal. Todo mundo tem voz, todo mundo tem a oportunidade de falar, todo mundo tem a oportunidade de pedir. Então, onde tem um grupo em que você realmente junta? A Luísa foi super bacana. A Luísa tem uma visão assim, muito diferente, né? E muito especial ela. E ela tem uma força de engajamento, ela engaja todo mundo. Então, eu acho que uma das palavras assim, importantes no novo momento, né, que a gente vai ter depois da pandemia, ou mesmo agora, é a palavra engajamento, a inclusão, da gente ser solidária, a gente estar todo mundo junto. E a Mulheres do Brasil tem muito isso. A gente tem uma força de engajamento, por exemplo, Unidos pela Vacina, que a gente criou, a Mulheres do Grupo Mulheres do Brasil, que criou Unidos pela Vacina. E a gente, olha, engajou o Brasil inteiro. E é tão bacana essa iniciativa do Grupo Mulheres do Brasil, porque a gente vê que o Grupo Mulheres do Brasil é hoje um grupo que tem muita credibilidade, sem fazer assim grandes coisas. Credibilidade por quê? Porque as mulheres que estão lá, as pessoas que estão lá, são pessoas que têm credibilidade. Entende? Não é a entidade, é só uma entidade, são as pessoas que fazem. Por isso que eu tenho muito orgulho do Grupo Mulheres do Brasil, porque as mulheres é que fazem com que o grupo tenha credibilidade, porque a gente realmente nos ajudamos e a gente só faz as coisas certas. A gente lá não faz coisa errada, porque sabe que prejudica outras 85 mil mulheres. Maravilha, Tcheco. Vimos muitas ouvintes aqui ou participando, muitas mulheres participando, para elas saberem mais sobre o Grupo Mulheres do Brasil, para elas participarem, se engajarem, apoiarem. Como é possível fazer participar do grupo? Olha, a Mariana, que é do RED aí, a Mariana pode explicar tudo isso. E é tão fácil, é só querer, viu? Mulheres do Brasil tem lá como é que chama? O site, né? É só querer. Porque ali os braços estão todos abertos. Você quer participar, participa. Quem quer fazer alguma coisa faz. Quem não quiser também não tem problema. Isso é bacana, né? A gente respeita muito. Só tem os inegociáveis, que a Mariana sabe muito bem. Os inegociáveis, sim, a gente não inventa a roda, a gente não é contra os homens, né? Então, acho que são 5 ou 6 inegociáveis que a gente tem que estar, muita ética, né? A gente não falar mal dos outros, tem uma série de coisas. Maravilha. Tenho certeza que muitas vão procurar mais informações sobre o Grupo Mulheres do Brasil, aquelas que ainda não participam, porque temos muitas ouvintes, com certeza, participando já do grupo. Tico, já uma pena, estamos chegando ao final da nossa conversa, sinto por estar já no final, muito bom conversar contigo, muito bom te ouvir. Que mensagem você gostaria de deixar para a nossa comunidade, né? A comunidade acadêmica em especial que está participando, mas em especial para as mulheres, né? Que mensagem que você gostaria de nos deixar? Né? Olha,
eu acho que eu gosto muito dos jovens, porque o jovem é corajoso. Eu vejo por mim. Quando era mais jovem, era muito mais corajosa, porque eu sei que a minha experiência ajuda, mas atrapalha de vez em quando e não vai dar certo, né? Quando eu era mais jovem, eu não questionava se ia dar certo. Eu questionava se eu tinha que fazer, eu queria fazer. E se não dava certo, eu dava um jeito de dar certo, né? Fazer dar certo. Então, eu acho que esse fazer certo é tão importante. E eu acho que o conhecimento, eu aprendi muito. Eu fiz São Francisco, mas antes, quando eu estava no curso, da época, quando eu estudei, tinha o curso clássico, né? Eu fiz o curso de secretariado, fiz o curso de inglês, assim, daquela da União, que estava praticamente o dia inteiro, fiz o curso clássico à noite, eu quase não dormia, mas eu estudei muito. Eu adoro estudar, adoro mesmo. E o pessoal brinca comigo, se tem alguma coisa para aprender, eu estou lá para aprender. Eu acho que aprendizado é tão importante porque, assim, amplia a mente, né? Nem tudo fica na cabeça da gente, eu acho, no meu caso, né? Mas eu acho que dá uma forma de você pensar, né? Eu acho que o aprendizado é importante, raciocinar é importante, ter um pensamento assim, é, muito mais científico, técnico também é importante, não se levar só por emoção. Emoção a gente tem naturalmente, mas a gente precisa dessa mistura do técnico, do científico, para estar misturando junto com a parte, né, da emoção, do sentimento. A inteligência intelectual, emocional e espiritual, eu acho que as três coisas juntas são muito importantes. E eu acho que o jovem tem essa, né, oportunidade, né? Não só os jovens, a gente também tem, eu me aperfeiçoo, continuo me aperfeiçoando. Mas eu gostaria de dizer, principalmente para os jovens, para os estudantes, olha, o mundo está esperando por eles. Que maravilha. Precisa Tem de duas, cada um dos jovens, precisa, porque a gente precisa dar um salto em muitas coisas que a gente fez no passado, né? Eu quero ver muita gente que deixou a carroça para inventar o carro, como fez o Ford. E tem muita coisa que a gente pode melhorar. Então, eu acho que eu não apenas, aliás, eu também estou na terceira idade, mas eu acho que ainda a terceira idade tem o seu outro papel. A gente aprende outras coisas, eu quero qualidade de vida, eu estou aprendendo muito sobre qualidade de vida. Eu acho que é tão bacana, até procurar qualidade de vida é difícil, principalmente quando você tem interação com outras pessoas. O que é você, para você ter qualidade de vida, você descobre que você tem que dar qualidade de vida para o outro. Então, essas coisas a gente vai aprendendo com a idade. E para os jovens, eu queria deixar essas palavras. O mundo está na mão deles. Faça o mundo, descubra o mundo, amplie o mundo e faça um mundo melhor, né? Para a geração deles e para os futuros que estão vindo. bela mensagem, Tcheco. Desses jovens, né, nós temos duas perguntas, se possível, se puderes responder ainda na nossa, finalizando a nossa conversa, mas uma colega, a Vanessa Prestes, ela nos enviou uma pergunta que fala perguntando, ela diz assim: fale de como é o futuro que você espera fazer parte em relação às mulheres no mercado de trabalho. O que você espera no futuro com relação às mulheres no mercado de trabalho? Como você vê esse futuro? Olha, eu gostaria que as mulheres continuassem femininas. O pensamento, eu acho que a pensamento não queira ser um pensamento masculino. Eu acho que mulheres têm um jeito, eu acho que por isso a questão da diversidade. Eu acho que a mulher cada um tem um jeito, né? Tem mulheres mais femininas, outras femininas, mas eu acho que o jeito de pensar da mulher, eu acho que é importante na nossa sociedade. A mulher acolhe, a mulher cria filhos, né? Então, eu acho que a própria sociedade está se preparando bastante para permitir que a mulher trabalhe, que cuide da casa, que cuide dos filhos, amamente os filhos. Está tendo muitas transformações. Então, eu acho que a mulher tem que ser uma mulher plena. Tem mulher que fala, não quero casar, não quero ter filho, porque eu quero ser executivo. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que a plenitude humana tem que, né, a sociedade tem que ajudar tanto as mulheres, tanto os homens, a ter a sua plenitude como ser humano. Então, eu acho tão bacana mulheres que trabalham, que, né, que têm filhos, faz isso, faz aquilo. Eu gostaria que
eu acho para a Vanessa, eu acho que seja mulher, seja uma excelente executiva, mas o que você se propor a fazer, faça tudo bem feito. Mesmo que você, assim, se sacrifique, mas eu acho que ao final você vai falar, puxa, valeu a pena. Procure fazer pelo menos bem feito, né? Maravilha. E temos uma aluna, duas mulheres fizeram um questionamento. A aluna Graziele de Almeida, do curso de Ciências Contábeis, ela enviou a seguinte pergunta. Na sua opinião, como mostrar que a promoção da diversidade é um papel das organizações? A promoção da diversidade. Eu acredito que as empresas também têm que ter o seu papel. Eu acho que, assim como, né, na sociedade, o governo tem que ter algumas regras para poder com que as mulheres tenham mais condições de trabalhar, ter mais, como é que chama? Creche. Então, é a mesma coisa. A empresa também tem que promover condições para que as mulheres possam trabalhar, né, de uma forma tranquila, que possa colocar todo o seu potencial em ação. E, para isso, por exemplo, permitir que a mulher trabalhe em casa. Hoje provou-se que trabalhar em casa, muito bem, amamenta, né? Às vezes tem gente que passa do período, está amamentando, outro problema, tem mãe doente, enfim. Eu acho que a sociedade mudou, graças a Deus. A sociedade não prende, quer dizer, o mesmo trabalho, né? A sociedade como um todo não prende tanto. Aprendeu que com a tecnologia você pode ser inteira aqui ou ali também. Então, eu acho que a empresa tem que criar condições, sim, para promover a diversidade. Bom, Tcheco, que maravilha poder te ouvir nessa noite, poder ter tido a oportunidade de conversar contigo. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Agradeço em nome da La Salle Business School e da Universidade La Salle pela sua disponibilidade e por essa fala tão inspiradora. Tenho certeza que inspirou ainda mais novas mulheres hoje à noite e também novos colegas que estão preocupados com a questão do feminino, com todas as questões que a gente conversou aqui, né, da promoção da diversidade, da promoção para posições mais altas também das mulheres, desenvolvimento de competências, falamos também sobre o papel da educação. Uma fala realmente inspiradora. Tcheco, mais uma vez, muito obrigada por esse momento. Posso só dizer, eu quero agradecer muito a oportunidade, só dizer que o mundo está cada vez mais humano. Com a tecnologia, a gente está vendo, né, como disse o John Naisbitt, high-tech, high-touch. Alta tecnologia, existe alta humanidade. Então, essas perguntas que foram colocadas, né, é uma coisa também muito da mulher, que não é exclusividade da mulher. Tem muitos homens com todos os sentimentos tão humanos e espirituais e emocionais, tão bacanas. Esse tem muito valor. Então, eu acho que a mulher tem essas características que vão ser muito importantes para o futuro, para a construção de um futuro, né, que, sei lá, todo mundo sonha, né? Não sei como... Tu não fala, né, que... Como é que é o Papa Paulo VI que falou? Que todo mundo conta como é que é todo mundo conta o caminho do céu, mas não conta como é que é o céu, né? Então, eu estou só dando o caminho para o céu. Mas eu acho que o mundo realmente precisa dessas características que não são exclusivamente femininas, mas que a mulher tem bastante. Eu agradeço a oportunidade do convite e eu desejo muito sucesso a você, professora, e a todas as pessoas da Escola de Administração La Salle. Não, admiro muito as pessoas que estudam. De verdade, eu acho maravilhoso poder estudar. Poder estudar, tem gente que quer e não pode. Então, quem tem, aproveite. É um privilégio a gente poder frequentar uma sala de aula. Eu acho que é um privilégio a gente ter um professor na vida. Que bom. Muito obrigada, Tcheco. Mais uma vez, muito bom estar aqui contigo nessa noite. Aí, ou eu posso ver como é que... Antes de irmos para o segundo bloco, quero saber se vocês assistiram a primeira live do Papo Business de 2021.
Coloca aí no chat quem viu. Para quem não assistiu, enquanto as nossas próximas convidadas se posicionam aqui no estúdio, vamos mostrar um vídeo mostrando como foi este episódio. Esse é o principal erro hoje dos novos empreendedores, achar que aquele dinheiro que entra é seu. Então, assim, em primeiro lugar, não é meu. Eu tenho, dentro do possível, tentar ter uma renda extra ou já ter um dinheiro separado para eu viver num determinado tempo. E tem mais uma pergunta aqui, cara, do Gabriel Bodini Viegas de Oliveira. Obrigado, Gabriel, pela tua participação. Como está sendo se reinventar nessa pandemia? Acho que quem não se reinventa, quem não reaprende, não destrói, destruição criativa aí, que não destrói para criar algo novo, acho que vai ficar para trás, né? E digo mais, como empreendedor, como professor e entrando numa instituição religiosa e sendo gay. Então, assim, ó, cara, eu tô numa instituição confessional, católica, que tem um discurso de diversidade que não é discurso, é prática. Empreender é para todos, mas se preparem, busquem recursos, pesquisem muito, ver qual é o mercado, qual é o teu público. Não existe receita pronta e nem planejamento que vai dar sustentabilidade o tempo todo, né? Porque isso está misturado com paixão, com percepção. Teu olho brilhou quando tu contou essa história, né? Gostaram da fala com a Tcheco, gente? Que lindo, né? Quanta inspiração nesse momento que a gente teve agora com ela. E da live com o professor Giovanni foi fantástico, né? Eu já assisti acho que umas 3 vezes. Essa é a vantagem quando a live fica gravada, porque a gente pode assistir mais vezes e com certeza. Foi muita inspiração também a fala com o professor Giovanni. Esta e outras lives vocês encontram no canal do YouTube da Universidade La Salle. Avisamos os participantes que nós disponibilizaremos atestados de participação pelo evento de hoje. Então, incluiremos no chat o formulário para o registro de presença de vocês, né? Quem tiver interesse, então, no atestado de participação, tem que preencher o formulário que vai ser colocado ali no chat para vocês. E agora, para continuar esses papos maravilhosos que a gente está tendo hoje, eu vou conversar com 2 empreendedoras muito especiais e apresento então aqui para vocês, a gente vai conversar com a Joana Búrigo e com a Mariana Ferreira dos Santos. Aqui comigo, celebrando a parceria que a Universidade La Salle está firmando com o Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Porto Alegre, está a líder deste núcleo, a advogada Mariana Ferreira dos Santos. E como estamos falando de empreendedorismo, de representatividade de mulheres, de diversidade, também questões de gênero, convidamos a professora do MBA em Diversidade e Desenvolvimento de Práticas Inclusivas nas organizações da Unila Salle, Joana Búrigo. Que prazer contar com a presença dessas 2 super mulheres aqui conosco para falar sobre temas tão importantes na nossa sociedade. Mariana, boa noite. Boa noite, Joana. Prazer. Não fique nervosa, é um bate-papo, fica à vontade. A ideia é que a gente possa conversar agora sobre esses assuntos. Eu sei que o nosso público está bastante ansioso para conhecê-las e conversar com vocês, sem falar de quem já conhece, né? Porque eu sei que vocês têm várias seguidoras e seguidores, né, que acompanham vocês em outros momentos, acompanham a carreira de vocês. Mariana, então, boa noite, né? Nós estamos firmando uma parceria entre as nossas instituições, né? Universidade La Salle Business School, Grupo Mulheres do Brasil. O que representa a união de forças entre o grupo e a universidade e como essa parceria se vincula ao tema do nosso evento de hoje? Pois então, quero agradecer primeiramente o convite da Universidade La Salle para estar aqui hoje. É um prazer estar com pessoas tão inspiradoras para a minha vida, como você, como Joana, né, como a Tcheco, que esteve conosco anteriormente. E dizer que, para mim, a parceria com a Unila Salle faz todo sentido,
quando a gente vai pensar no propósito mesmo da universidade, né, dos valores que o Grupo Mulheres do Brasil tem também, que é de fraternidade, de solidariedade, né, de promoção do conhecimento, da informação, né. Eu acho que a questão da educação dentro do Grupo Mulheres do Brasil é uma questão muito forte, né. A Chieko é uma das fundadoras, falou um pouco sobre a importância da educação, não só na vida dela, como na empresa e também no grupo, e isso acaba também se retroalimentando. Então, quando a gente tem propósitos alinhados, é natural nós acabarmos conectando essas redes e fazendo com que essas redes reverberem em mais e mais espaços. Maravilha. Joana, eu já assisti acho que umas 2 vezes, vou confessar. Você trouxe no TEDx Laçador, que está no YouTube, para quem quiser assistir também, que ainda percebemos que posições de liderança são ocupadas majoritariamente por homens, né? E a minha pergunta é: quais os caminhos para rompermos essas amarras que impedem as mulheres de ingressarem em espaços de poder, se é que são amarras, mas como a gente pode ocupar mais esses espaços de poder na sociedade? Que não só nas organizações, mas em outros espaços de poder, até mesmo na política, por exemplo. Cristiele, essa pergunta é uma pergunta muito difícil da gente responder de uma vez só, né? Queria aproveitar esse momento para agradecer o convite por estar aqui, para agradecer ao Cássio Cassel, que acabou de anunciar, inclusive, que a 2ª edição do nosso MBA vai seguir adiante, né? Que já começa em breve, a gente tem uma 2ª turma do MBA em Diversidade. Então, é com muita alegria que eu, como professora da disciplina de Comunicação para a Diversidade, respondo essa tua pergunta, né? Eu acho que existem muitas maneiras da gente pensar, e você tem razão quando você se abstém de chamar de amarras, porque amarras a gente pode pensar em amarras como coisas que a gente desata individualmente, né? E no final da fala super inspiradora da Chieko, que veio antes da gente, ela falou uma coisa muito importante, que é preciso que a sociedade, né, organize aí maneiras da gente se certificar de que a equidade social, né, está acessível para homens, mulheres, enfim, para todas as pessoas, porque a gente sabe que gênero também não pode ser organizado dessa forma simplesmente, unicamente binária, né? Mas é muito importante a gente levar em consideração políticas corporativas, políticas públicas, né? E, claro, falando de um lugar que para mim é muito caro, né? Da comunicação a respeito das questões da feminilidade, da masculinidade, das questões de gênero e das questões que, obviamente, sendo eu a convidada para falar sobre esse assunto, a gente vai ter que invocar essa palavra, né? As questões aí que o feminismo vem chamando a atenção já há bastante tempo. Então, são questões que a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, as estruturas sociais que existem são muito diferentes para homens e mulheres, né? Mulheres e homens, quando saem da sua existência individual e vão encontrar e enfrentar o mundo, enfrentam mundos muito diferentes, né? Então, pensar somente nas amarras é pensar somente nos sintomas de uma situação que, na verdade, é muito mais problemática, porque ela é estruturada de forma a se certificar de que existem papéis aí estruturados entre homens e mulheres e de que está reservado muito mais aos homens do que às mulheres os papéis sociais aí de ocupar posições e espaços de poder. Como você, no começo da sua pergunta, você falou isso, eu falo isso, falo bastante nas minhas falas, falo bastante em sala de aula, nos meus escritos e no TEDx Laçador de 2018, eu não estou disputando essa realidade com ninguém, eu peço para que as minhas audiências se utilizem das suas próprias memórias, né, de observar o mundo. As instituições de poder, as casas legislativas, os poderes executivos e judiciários, as corporações são majoritariamente, esses espaços de poder dessas instituições são e foram historicamente ocupados por homens, e homens cis, né, e importantemente homens brancos. Então a gente tem que pensar na forma como a sociedade está estruturada, porque daí a gente começa a ver onde que as amarras realmente estão e se desprende de achar que a gente tem que resolver sozinha. A gente precisa resolver isso de forma coletiva, política, com bastante engajamento e solidariedade, né, para usar 2 palavras que foram bastante usadas aqui já nessa nossa noite incrível de hoje, que é meu aniversário, por sinal.
É verdade, parabéns, Joana. A gente vai depois comer um bolinho aqui junto, nós três, mais a pessoa que está nos assistindo. Parabéns, Joana, parabéns. A Mari disse que ia trazer um espumante, eu trouxe vinho, bem cara de pau. Olha só. Porque, né, sou dessa. Estamos comemorando juntos, que coisa boa, que coisa boa. É um presente para nós. Mariana, a gente ouviu recentemente agora a Chieko, uma fala inspiradora, né, para todos nós. Uma imigrante japonesa que ocupa uma posição de poder, que é empreendedora, que construiu, né, um legado tão bonito e conduz uma grande rede de hotéis no Brasil. A gente chama de a dama da hotelaria brasileira, né? Por que você acha que é importante nós ouvirmos mulheres com a trajetória como a dela, né? Por que é importante a gente nos inspirar e ouvir pessoas, mulheres como a Chieko? Acho que, em primeiro lugar, né, Cris, é a questão realmente da inspiração. Eu acho que mulheres como você, Chieko, Joana, né, que está de aniversário hoje, que quem nos brinda é o universo por ter nos presenteado com uma pessoa tão sensacional quanto ela. Eu acho que ouvir, poder trocar, né, e sentir que a gente também não está nessa caminhada sozinho é muito importante, né? Porque a gente sabe, nós mulheres, né, claro, cada uma tem sua vivência, cada uma tem a sua história, suas particularidades, mas o caminho para o combate, a redução dessas desigualdades dentro da nossa sociedade, às vezes ele pode ser muito solitário, né? E às vezes tu pode sentir um peixe fora d'água, né? Fora da caixinha que querem nos colocar. Então, quando a gente vê pessoas com essa trilha de sucesso, como a Chieko, como a Joana, brilhando dentro de cada uma das suas atividades profissionais, cada uma, né, com sua história de vida, mas brilhando nas posições onde ocupam, nos inspira, nos dá um pouco de oxigênio para seguir em frente o nosso caminho, porque a gente sabe que tem outras tantas mulheres nas suas linhas de frente, batalhando e galgando cada vez mais espaços, e que nós não estamos sozinhas. Né? A gente vai conseguir chegar nas universidades, chegar no mercado de trabalho, chegar em espaços como o TED, e vamos conseguir olhar para o lado e ver que tem outras mulheres também fazendo e lutando para que a gente consiga romper essas barreiras. Que bom, que bom. Muito bom te ouvir também, Mariana. Que bom poder contar contigo aqui. Vou falar também agora com a aniversariante, com a Joana. Joana, eu sei que você e a Mariana se conhecem, né? Como é que se atravessam as trajetórias de vocês no enfrentamento das estruturas de desigualdade? Primeiro, tiro mudo, importante. Eu e a Mari nos conhecemos, ela e a Aline Jobim, aliás, aproveitar o momento de mandar um beijo para a Aline. Nós nos conhecemos num evento, imediatamente depois de uma série de sessões que aconteceram no evento, a gente começou a conversar e viu que tínhamos um senso de humor e deboche muito parecido. Né, que apesar de sermos mulheres bastante comprometidas aí com o desenvolvimento, isso faz tempo, foi 2015 já, apesar de sermos mulheres muito comprometidas com o desenvolvimento de pensamentos e práticas, né, de inclusão e diversidade de maneira franca e não temerosa, né, essa prática, esse enfrentamento de inclusão e diversidade que realmente reconhece que existem estruturas de poder de supremacia branca, né, de supremacia masculina, de naturalização da cissexualidade, de naturalização da heterossexualidade, enfim, a gente sabia da seriedade disso tudo, mas a gente conseguia debochar muito. E eu puxo a resposta que a Mari deu, que falou da solidão. Eu acho que a gente, quando a gente encontra essas faíscas, né, de amizade e ativismo, é sempre muito profícuo e muito produtivo, porque tá aí, 2015, quantos anos depois? 6 anos depois, estamos aqui fazendo essa atividade juntas, né, o que significa que aquele encontro naquele momento, né, de duas pessoas com trajetórias bastante diferentes, mas que se reconheceram por saber que estavam trabalhando na direção aí de pensar em inclusão e diversidade dessa maneira bastante incendiária, mas que negocia esses espaços de poder sem medo de causar algumas rupturas neles, causa muita solidão. Né? Eu acho que a gente se reconheceu um pouco no deboche. Eu tenho várias lembranças com a Mari da gente pós-eventos, né? A gente fazer o evento, trabalhar e depois sair
e se divertir, porque também é muito importante, né? Eu acho que a Mari puxou bem essa conversa da solidão, que é uma conversa que eu ouço muito de mulheres em muitos lugares, né? Seja uma empreendedora, ou seja, a mãe de 3, ou seja, a mãe solo, ou seja, a que não é mãe, ou seja, enfim, eu recebo muito das mulheres que falam comigo essa narrativa da solidão, e acho que transformar essa solidão em solidariedade, né, e quando a gente consegue fazer isso e achar amigas, né, a vida só melhora. Acho que dá para fazer essa síntese a respeito da gente, Mari, sei lá, falei bem? Linda, fala para mim, amiga. Eu acho que falou de forma brilhante, Joana. Eu acho que é isso, a gente se conectou muito por estar alinhados com o mesmo propósito, né? Então, a gente tem um senso de humor muito peculiar, mas é muito legal porque, apesar da gente ter vivências muito distintas enquanto constituição de pessoa, de família, né? A Joana vive a branquitude ou não, enfim, a gente está caminhando para a construção da mesma sociedade mais fraterna, mais humana, mais solidária. Então, eu acho que eu gosto muito de uma pessoa que é fantástica, que é professora também, quero mandar um abraço para ela, que se chama Ana Tércia. E ela fala muito nisso, né? Quando a gente encontra, tem esse encontro de mulheres, esse encontro de gigantes, acontece um eclipse, né? Um eclipse, porque às vezes é tão raro tu se sentir bem, né? Nesse mundo que é tão desigual, que é tão cruel por muitas vezes conosco, que quando a gente encontra realmente um eclipse, a gente acaba realmente trazendo essa potência e se fortalecendo, se energizando. Então, quando eu estou com mulheres assim, é bom porque às vezes a gente se sente esgotada, a gente chega nesse espaço com tantas outras mulheres, ouvindo tantas outras vivências, a gente sobe o nível de energia de novo, respira e vamos para o próximo dia, vamos para a batalha. É assim que eu estou me sentindo agora. Então, eu estou vivenciando um eclipse. Que maravilha! Mas que bom. Você falou dessa questão, né, Mariana, da branquitude, né, da negritude. Me fala sobre a mentoria para mulheres negras que você desenvolve, né, que é um trabalho social extremamente importante, que é voltado para a inserção dessas mulheres no mercado de trabalho, voltada para a ascensão na carreira, né, buscando oportunidades de empregabilidade. Nos fala mais sobre esse trabalho tão bacana que você desenvolve. Pois então, a mentoria que eu desenvolvi, que pensei também muito na vivência de mulheres negras, né, nos nossos desafios, nas nossas barreiras, não só de gênero, mas também na questão racial. Eu sou uma pessoa muito da ação, né? Apesar de eu pensar muito e ser estratégica, eu sou uma pessoa que preciso, né, externar e preciso fazer alguma coisa para tentar, pelo menos fazer, né, botar um tijolinho numa nova construção. E nesse sentido, esse projeto das mentorias com mulheres negras foi o projeto que me levou à liderança do Grupo Mulheres do Brasil Núcleo Porto Alegre. Então, foi muito bom porque pessoas como a Chieco, Luísa Helena Trajano e Sônia Hess reconheceram da importância da gente ter mulheres negras em espaços de liderança, em espaços de poder, bem-sucedidas dentro das suas empresas e fazendo essa conexão de mentorias de mulheres brancas e negras que já estão ocupando seus espaços, já estão brilhando, que querem ajudar pessoas que ainda não chegaram nesse mesmo sucesso, nesse mesmo patamar, né, a se desenvolver, é muito gratificante, né? Não só para as mentoras, quanto para as mentoradas. Esse ciclo virtuoso que se cria, né? Porque eu falei, uma vez mentora, uma vez mentorada, por mais que acabe o ciclo de mentoria, as relações continuam. Né? Por mais que acabe esses eventos, como acabou o da Joana, a relação, a amizade, a torcida pelo sucesso, né? Daquela pessoa que a gente sabe que trabalha, que a gente sabe que se esforça, continua. Então, nesse sentido, a criação do Afromentoring para posicionar essas mulheres nesses espaços, para que elas tenham uma melhor qualidade de vida, um empoderamento econômico, um empoderamento de autoestima,
foi muito importante, não só para as beneficiárias, que são as mentoradas enquanto mulheres negras, mas também para as mentoras e para o mundo que cerca, porque quando tu entrega e tu empodera uma mulher negra, tu empodera a família, tu empodera a sociedade, tu empodera todo esse espaço onde essa mulher negra vive. Então a gente vê, né, a gente viu dentro dos ciclos, né, não só o impacto na pessoa, mas também nas famílias, nos negócios, né, no meio onde essas pessoas habitam, no ecossistema onde que essas pessoas permeiam. Que bom, que importante esse teu trabalho, né? Porque é bem da nossa questão cultural, de a gente ouvir desde pequena que esse lugar não é de mulher, mulher não faz isso, mulher não pode atuar na área de tecnologia, mulher não nasceu para as exatas, mulher nasceu para tal profissão. Então, a questão do empoderamento, né, de mostrar que ela é competente, que ela é capaz e de apoiar nesse alçar voo é tão importante. Parabéns pelo Obrigada. trabalho que tu desenvolves. E Joana, aproveitando agora, né, o gancho aqui, a fala da Mariana, comenta conosco um pouco sobre o que é interseccionalidade e por que temos que discuti-la quando abordamos diversidade nas organizações. Essa é uma das minhas perguntas favoritas, quando a gente vai lá e simplesmente dá uma temperada aí na conversa com o pensamento feminista negro. Eu acho bem importante que a gente faça esse tipo de movimentação em geral, como professora feminista de comunicação, né, para a diversidade. A interseccionalidade virou um termo, né, destes muitos termos que de vez em quando eles saem, eles expandem o lugar original deles, né, que é a produção canônica acadêmica, e ela vai encontrar uma série de aplicações na sociedade, né? O termo interseccionalidade, ele tem uma origem indiscutível dentro do feminismo, dentro do pensamento feminista negro, certo? A palavra, o termo interseccionalidade foi efetivamente cunhado pela Kimberly Crenshaw, que é uma teórica crítica do direito, e ela vai se utilizar deste termo, que é uma metáfora, literalmente, de intersecção de trânsito, certo? Porque ela percebe que ao combater o sistema judicial norte-americano, isso eu estou falando de políticas, por que é tão importante falar de interseccionalidade que você me perguntou? Nós estamos falando de políticas de contratação, certo? Foi num caso, o surgimento, né, do termo interseccionalidade dentro do cânone jurídico, que acontece de ter na sua produção uma pensadora feminista negra, que é a Kimberly Crenshaw, né, ela vai encontrar no termo interseccionalidade e na metáfora intersecção de trânsito um conceito importante, certo, que vai dar conta de que a própria legislação, a própria formulação de políticas públicas, ou no caso desse específico, de políticas corporativas de contratação de funcionários, estão organizadas dentro de preceitos que tendem a privilegiar as pessoas cuja identidade, né, está de acordo aí com o que a gente entende como a hegemonia do sujeito e da sujeito universal, certo? Então, em outras palavras, a própria legislação, a própria organização institucional das corporações está subsidiada por legislação, né, que permite uma série de preconceitos, uma série de opressões de se desdobrarem se a gente não estiver prestando atenção. O caso é muito emblemático, né? É muito difícil falar da interseccionalidade no abstrato, porque hoje a palavra já alcançou uma série imensa de outros significados, tanto que uma outra grande pensadora do feminismo negro, a Patrícia Hill Collins, que é autora, inclusive, da obra Pensamento Feminista Negro. A Patrícia Hill Collins, ultimamente, nos últimos anos, ela tem tratado de observar, né, a questão da interseccionalidade para muito aquém e muito além desta prática jurídica específica, que é de onde o termo, a terminologia vem, né? E ela vai demonstrar uma série de coisas que pensadoras do feminismo negro brasileiro, por exemplo, como Sueli Carneiro e Lélia Gonzalez, já vinham dizendo há muito tempo, que
por exemplo, o exemplo mais clássico que a Sueli Carneiro usa, que é usado, né, a partir das palavras da Sueli Carneiro, ela vai falar que a mulher negra brasileira enfrenta, no mínimo, uma dupla militância, que é do racismo com as mulheres brancas e do machismo com os homens negros, certo? Então, a interseccionalidade é uma preocupação, isso quem está dizendo é a Patrícia Hill Collins, é uma preocupação do pensamento feminista negro, mesmo antes dessa palavra existir no léxico, e para muito depois, e muito além, não é nem depois, para muito além do espaço jurídico de onde ela surge. Então, por que é importante pensar na interseccionalidade? Quando a gente pensa em práticas de diversidade e de inclusão, bom, porque o pensamento interseccional, conforme ele vem sendo articulado por Kimberly Crenshaw, Patrícia Hill Collins, mas também não só elas, né, também pensadoras no Brasil, como Winnie Bueno, pensadoras como Bell Hooks, pensadoras como Carla Cotirene, que estão pensando aí nas questões da justiça social a partir desse conceito que a Kimberly Crenshaw concebeu, certo? Quer dizer, olha, nós não somos atravessados, é aí que a metáfora de trânsito é interessante, nós não somos atravessados apenas por um eixo de opressão. Existem lugares onde essas opressões se intersectam, certo? E a gente precisa criar mecanismos, dispositivos, políticas públicas, políticas corporativas e uma série de outros, que deem conta do momento em que as opressões se cruzam. Então, quando a gente pensa em práticas para a diversidade, certo? Trabalhando com os alunos, né, com os nossos maravilhosos alunos do MBA de práticas para a diversidade aqui da La Salle, quando a gente trabalha com isso, a gente trabalha muito fortemente com o conceito de interseccionalidade, justamente porque nós estamos falando da produção de comunicação, e é muito fácil produzir uma comunicação que parece bastante inclusiva, mas a realidade de transformar espaços institucionais bastante organizados a partir de lógicas machistas e supremacistas brancas, para que eles possam, literalmente, aí que a gente usa essa palavra, né, ser desconstruídos e reconstruídos de maneiras mais inclusivas e que deem conta que a diversidade é a realidade, né, gente? Que a diversidade não é um tema que a gente inventou, a diversidade são as pessoas todas, né? A gente se dá conta disso, que se não existe diversidade nas empresas, nas instituições, é porque ali tem alguns dispositivos que impedem as entradas de alguns sujeitos. Então, o pensamento interseccional, certo? A reflexão interseccional, a ferramenta interseccional, a metodologia interseccional, né? O marco crítico teórico interseccional, todas essas maneiras de definir a interseccionalidade não são minhas, são da Patrícia Hill Collins. A interseccionalidade, ela é tudo isso porque ela nos ajuda, eu acho que é um dos primeiros chamamentos teóricos que a gente tem organizados, né, para nos chamar, para nos convidar constantemente, quando a gente pensa em questões que envolvem sujeitos, certo? São sempre sujeitos, são sempre complexos, sempre corpos aí que são atravessados por uma série de eixos de identidade. Quando a gente pensa em sujeitos, a gente não pode pensar neles sem considerar como que essas intersecções podem conter dentro delas vazios de políticas públicas e políticas corporativas, que podem, por sua vez, prejudicar, né, literalmente prejudicar e impedir que uma pessoa seja contratada ou facilitar a sua demissão, transformando, assim, uma série de práticas no que a gente chama de machismo e racismo estruturais. Então, por isso que a gente tem que pensar de forma interseccional, porque a gente tem que se dar conta de que as pessoas, né, os sujeitos são diversos e a gente precisa aí criar práticas corporativas e políticas que acomodem essa diversidade, que é a nossa realidade, né? E não aí uma invenção de feministas e da luta antirracista. É a verdade, não dá para disputar isso. Sim. Maravilha, Joana. E a gente tem tantos exemplos, né? Eu acho que a gente pode fazer o MBA inteiro e ainda mais para discutir e falar também sobre o quão importante isso é para as organizações, né? Para o desenvolvimento das organizações, para o crescimento das organizações, não só para a questão de contemplar simplesmente a diversidade, mas o porquê que é tão positivo, né? O quanto isso repercute positivamente para a sociedade, né? Na questão do humano, como a Tcheco estava falando, para as organizações, até mesmo pensando políticas. Quem é que pensa as nossas políticas, né? Então, quem são as pessoas que estão criando as nossas políticas? Então, é um debate tão importante que eu vou aconselhar todo mundo a fazer um MBA de diversidade e inclusão, porque realmente, né, é um tema que a gente precisa conversar, explorar e falar muito mais. Bom, Joana e Mariana, né, duas empreendedoras. Falem um pouco mais para a gente sobre os empreendimentos que vocês têm, né, os principais desafios que vocês têm à frente desses empreendimentos, né, como é que vocês estão
como enquanto empreendedoras. Contem um pouquinho para nós sobre essas vivências e experiências. Bem, eu enquanto empreendedora, né, eu me descobri empreendedora muito também pela minha vontade de inovar e por também não estar considerando os espaços dentro do mundo corporativo atraentes para mulheres, né, e sobretudo para mulheres negras, né? Tendo em vista que mulheres negras são as trabalhadoras que menos ganham nessa pirâmide corporativa, né? Mulheres negras ganham menos do que homens brancos, menos do que mulheres brancas e menos que homens negros. Então, por considerar as práticas corporativas de quando eu estava ingressando no mercado de trabalho muito desiguais, né? Se eu trabalho mesmo que os meus colegas, né? O porquê que eu ganho menos, né? Dentro do mercado de trabalho. Então, eu como sendo uma pessoa talvez um pouco revolucionária e um pouco satisfeita, né, Joana, resolvi falar, gente, se eu não consigo mudar as regras aqui, eu vou montar minha empresa onde eu consiga fazer as regras do jogo, onde realmente eu consiga trabalhar com a diversidade e com eu sendo da área do direito à reparação de injustiças e redução das injustiças sociais, né? Quando eu escolhi o direito, eu escolhi dessa forma, né? E hoje tenho uma mulher negra enquanto sócia, tenho um homem branco enquanto sócio, tenho parceria com diversas outras pessoas em vários universos, em vários espaços, porque eu entendo que a leitura também, conforme a regionalidade, né, e a solução das problemáticas são diferentes conforme a vivência de cada região. Então, o que eu entendo enquanto diversidade é aplicável dentro das soluções que eu ofereço dentro da minha empresa, né? Então, troco muitas ideias com colegas de diversos setores e que atuam também, né, para a diversidade, sobretudo no ramo corporativo, né? Eu trabalho com consultoria nessa área, também trabalho com novas ideias nesse sentido de negócios, principalmente no ramo imobiliário, onde eu atuo muito, mas acabo também aconselhando vários stakeholders dentro do mundo corporativo. E eu acho que nesse sentido, cada vez mais, Cris, as empresas vêm entendendo da força que tem a diversidade, né? Se a gente quer, enquanto empresa, alcançar o mundo, porque eu acho que quase todas as empresas querem vender para todos e todas, né? As empresas querem alcançar. Então, a gente tem que ter esse multiverso dentro das empresas. A gente não vai conseguir pensar em soluções eficazes se a gente tiver só uma pequena parcela da população sendo representada dentro dessas empresas. E a gente sabe pelos estudos da McKinsey que empresas que têm diversidade racial têm cerca de 35% de resultados melhores que empresas que não têm, e cerca de 15% das empresas que têm diversidade de gênero têm tem 15% maior o resultado, né, nos seus ganhos, frente às empresas que não têm diversidade de gênero nas posições estratégicas e de liderança, porque também não adianta a gente contratar diversidade para operar nas bases. A gente precisa que isso seja linhas de propósito, de estruturação das empresas, dentro dos conselhos administrativos, dentro dos cargos de coordenação e direção das empresas, para que a diversidade seja pensada a partir de uma lógica estratégica para alcançar não só os clientes, mas para impactar a sociedade. Hoje em dia, ninguém mais quer comprar de empresa que polui, de empresa que acaba lesando, né, a integridade do seu cliente, lesando, né, a reputação mesmo, né, do seu produto, por ser considerado um produto racista, um produto que fere algum tipo de credo também, né, fere a religião de outras pessoas. Então, hoje as empresas têm que entender que se elas querem impactar todos os clientes e querem crescer no mundo que vivemos, né, no mundo 2021, sendo conectados, elas precisam internalizar a diversidade. Só assim a gente vai conseguir crescer, e por isso que o MBA em diversidade vai ser um dos MBAs, eu acho que para o futuro,
né, mais inspiradores, porque é esse MBA que vai trazer resultado efetivamente, né, para a prática das empresas hoje no Brasil e no mundo. Todo mundo ganha, não é, Mariana? Todo mundo ganha. É importante, né, Cris, esse crescimento. Quando a gente pensa em crescer, a gente não pode pensar em crescer sozinho. Todo mundo tem que ganhar, tem que ser positivo para todo mundo. Eu estava ouvindo hoje que até o próprio cliente eu preciso considerar, na hora que eu estou desenvolvendo um produto, eu ouvi que para fazer os carros, teste de acidente, o boneco que é colocado é um boneco masculino, com a estrutura corporal masculina. Então, o que machuca, onde mais se protege, não é o que mais protege a mulher, que tem uma estrutura completamente diferente. Então, tudo, né? A diversidade ela vai trazer ganhos para todos, né? Inclusive para o desenvolvimento do teu produto, para atender o teu cliente, né? Então, extremamente importante a tua fala, muito importante o teu trabalho. Também quero ouvir a Joana sobre empreendimento, né? Como é que ela toca aí o seu negócio, né? E como é que está enfrentando as adversidades, os desafios. É bem interessante essa questão do empreendedorismo, e, na verdade, isso me acompanha em mais de um lugar, né? A única coisa que eu me sinto assim, 100% confiante de dizer que eu sou, além da Joana, é feminista, certo? Eu tenho um comprometimento com a epistemologia e com a praxis feministas que são realmente assim, bastante organizadores para mim, né? Eu não me vejo muito, não é que eu não me vejo, eu tenho uma dificuldade muito grande de me ver como empreendedora, embora eu tenha existam, obviamente, características empreendedoras no que eu faço, assim como eu tenho uma dificuldade muito grande de me ver como acadêmica, assim como é muito óbvio que tem características acadêmicas naquilo do que eu faço, né? Então, enquanto eu ouvi essa resposta da Mari e acalmava um pouco meus nervos a respeito de como que eu ia responder essa pergunta, eu cheguei a uma conclusão interessante, assim, que, de certa maneira, eu sou uma empreendedora, né, de um discurso contra-hegemônico, que é uma maneira muito difícil de empreender, porque você está efetivamente, como meu pai sempre me disse, pregando no deserto, né? E vendendo algo que ninguém quer comprar. Exatamente, né? As pessoas sabem que uma das dificuldades que ao longo da história muitos dos movimentos feministas tiveram e continuamos tendo é que ainda somos uma minoria, né? A maneira como se reporta o trabalho da feminista, a maneira como se reporta a prática, a maneira como se reporta o pensamento feminista, ainda é muito deliberadamente feita para causar confusão a respeito do que significam esses pensamentos e essas práticas. Então, acho que pensar em empreendedorismo, para mim, tem muitas dimensões importantes e algumas dimensões críticas, mas eu gostaria de pensar nisso, assim, nesse não saber exatamente onde me colocar. Sou empreendedora, sou acadêmica, não sei. Acabei, né, estando aqui num curso, num MBA com alunos e uma equipe incrível, né, que está pensando na comunicação a ser feita para empresas a partir de agora, que tem essa preocupação fundamental, né, em reconhecer que a realidade, ela sempre foi a realidade da existência humana, se a gente pensasse em corpos que existem no mundo, certo? Ela sempre foi diversa, né? E que interromper essas práticas de exclusão, porque existem práticas de exclusão, nós sabemos que existiram historicamente e ainda existe uma manutenção de práticas deliberadas de exclusão, como você trouxe agora esse exemplo, né? O boneco dummy que vai fazer aí o teste do carro, ele tende a ter um corpo masculino, porque quem estava, como a Chieko falou no começo no começo desse programa, na fala dela, os homens tendem a indicar homens. Se você tem uma equipe somente de homens, né, fazendo as coisas para eles e por eles, é muito difícil que eles vão pensar em outras pessoas, né? Então, a importância de reconhecer que, apesar de termos todos nós, em nós mesmos, a capacidade de alteridade, de entender a vivência do outro, é muito importante que a gente tem que trabalhar também, né, para efetivar a paridade mesmo de presença das pessoas nos lugares. Então, acho que empreender para mim, nesses últimos anos aí que eu tenho
né, feito tantos trabalhos feministas de comunicação e educação sobre gênero, desde o Guerreiras Project até o Gender Hub, mais notoriamente a Casa da Mãe Joana, né, que foi um projeto de comunicação e educação feminista do qual eu fui fundadora, mais recentemente a Emancipa Mulher, que é uma escola de formação feminista e antirracista, que conta inclusive aí com cartilhas e cursos. Procura a gente na internet, @emancipamulher no Instagram e facebook.com/emancipamulher, que você acha aí as informações, mas o meu empreendimento tem sempre sido nessa direção, assim, de empreender, né, uma entrada cada vez mais contundente e livre de disputas inócuas do que significa pensar, né, a partir daí dessa perspectiva feminista, né, em desconstruir estruturas, né, estruturas de poder, eu acho que é a palavra mais adequada, desconstruir estruturas de poder que até agora vieram acomodando poucos tipos bem específicos de pessoas, né, para que essas estruturas francamente se explodam e a gente possa ter um mundo de negócios, um mundo da política, um mundo das relações sociais, um mundo dos afetos, né, que não esteja manchado aí por essas relações de poder e opressão que existem de fato. A gente sabe para excluir e para explorar, né? A gente sabe que o Brasil foi construído nas costas e no sangue da população negra que veio para cá num projeto escravocrata. A gente sabe que as mulheres fazem trabalhos domésticos que na maioria na sua maioria não é remunerado e que os homens se beneficiam desses trabalhos. A gente sabe que essas coisas acontecem. O que a gente precisa é criar instrumentos, como a interseccionalidade, por exemplo, que vão lá corroer aí a rigidez dessas estruturas para que a gente possa, de fato, né, não apenas criar discurso, mas criar também práticas aí que reconheçam que toda vida importa, né, que é uma frase horrorosa de se dizer, mas que é isso aí mesmo, que essa é a intenção, que a gente precise cada vez menos marcar as vidas que são marcadas para a morte, né, para que a gente consiga reconhecer aí uma série de estruturas, né, dentro dos nossos espaços de trabalho e de sociabilidade que respeitem da mesma maneira todas as vidas. A gente sabe que não é isso que acontece ainda e é nessa direção que o meu empreendedorismo vai. Ele é menos para vender uma coisa específica e mais para criar aí uma série de rupturas no pensamento hegemônico que constitui os espaços organizacionais. Faz sentido tudo isso? Vício de professora perguntar essas coisas fazem muito sentido. Eu gosto de falar que pessoas como a Joana empreendem ideias, empreendem consciência, na verdade, né? E eu acho que o mais difícil hoje é tu empreender nesse sentido, né? Inovar, trazer talvez sentidos que sejam tão complexos, né? Para a fala, para a popularização de todos esses conteúdos, para que as pessoas desmistifiquem algumas questões, né, como o próprio feminismo, que ainda tem ainda muito preconceito arregado à palavra, mas, na verdade, quando a gente traz um pouco de informação, um pouco de conhecimento, um pouco de consciência para as pessoas passam a entender melhor os conceitos e passam efetivamente não só a propor ações relativas a esse conceito, mas também estarem muito mais atentas à sociedade que a cercam. Então, eu acho que a gente não sabe, às vezes, enquanto empreendedora, que existe uma demanda até observar, de fato, aquela demanda, né? A gente não sabia que a gente precisaria de um telefone até alguém inventar um telefone e agora todo mundo precisa de um telefone. Assim como é o feminismo, né? Muitas das mulheres provavelmente não sabiam que precisavam do feminismo até conhecer a Joana e trazer, né, o feminismo um pouco para a vida delas. Então, eu acho que ela empreende muito bem as ideias que ela acredita e eu acho que esse é o maior legado que a Joana tem, empreender o feminismo, empreender tantas ideias e tantos conceitos que às vezes parecem muito distantes e muito complexos na nossa vida, né, na nossa aplicabilidade de vida em geral, em vários contextos. Mari, que presentão de aniversário. Obrigada, amiga. É super importante o trabalho que vocês fazem, né? As aulas ministradas na Escola de Negócios, junto à MBA de Diversidade. O Grupo Mulheres do Brasil também tem muito desse papel, né? De criar forças,
de dar apoio para o outro, né, de alavancar, de alçar voos essas pessoas que precisam, né, e que têm total competência para alçar também para alcançar e tomar esses espaços. Eu estou adorando essa conversa, né? Pena que está chegando no fim já, a gente já está bem pertinho do nosso horário de finalização, mas quero evidenciar para quem está nos ouvindo, né, que toda a produção da live respeitou os protocolos de segurança e as recomendações sanitárias. Também quero trazer comentários lá do chat, do professor Hugo Breda, sobre a fala da Tieco, disse felicidade de ouvir isso, sorriso incondicional. Todos carregamos fardos de diferentes volumes, nossos times precisam de atenção e empatia, que lição. O irmão Paulo Fossati, nosso reitor, também nos ouvindo, falou sobre a fala da Tieco, né, pedagogia do cuidado e da acolhida. A Mônica Krauco, já fiquei com vontade de me hospedar no hotel da Rede Blutric, espetacular essa entrevista. Né? A Nelly Almeida, live de excelência, parabéns, estou só ganhando. A professora Denise Regina Quaresma da Silva, inspiradoras estas duas mulheres, né? Parabéns. Mônica Krauco, muito isso, Mariana, às vezes nos sentimos remando contra a maré, tentando escapar dessa caixinha de onde não querem que a gente saia. E a Luiz Helena Corrêa Martins, evento sensacional, muito bom ouvi-las. Né? E já chegando ao finzinho, então, tenho duas perguntas. Vou contemplar aqui também a diversidade. Nós tínhamos bem mais perguntas para fazer para vocês, também dos nossos alunos que tinham encaminhado. Eu vou contemplar uma pergunta, já falamos muito de mulheres, quero contemplar uma pergunta aqui do aluno Carlos Alberto da Silva Santos, graduação em Direito. Ele pergunta, existe algo a se fazer para conter a onda de feminicídio e ajudar as mulheres a realizar denúncias? Eu vou perguntar para a Joana e depois para a Mariana eu vou fazer uma outra pergunta dos nossos alunos também. Não estou com o telefone, não estou no mudo aqui, né? Uma excelente pergunta, eu acho que é importante, eu antes de responder a pergunta especificamente, acho que gostaria de encorajar mais homens a terem esse afã, né? Acho que muitas das dificuldades encontradas pelos movimentos feministas sempre foi uma certa relutância dos homens de participarem de forma ativa, né, da desconstrução das questões que precisam ser desconstruídas. Então, eu acho que um homem estar interessado em saber como a gente pode resolver as situações de violência contra a mulher é um avanço muito bacana, porque há pouco tempo atrás e ainda hoje no presente tem muita gente que a gente tem que discutir, né, disputar isso como realidade. O Brasil é o país que mais mata mulheres no mundo, o Brasil é o país que mais mata. O Brasil é o quinto país no mundo na proporção de feminicídios, mas é o país que em números mais mata mulheres no mundo. O Brasil é indiscutivelmente, proporcionalmente em números brutos, o país que mais mata mulheres transexuais. O Brasil é um país muito violento para ser mulher, né? E na pandemia de coronavírus, que ainda está assombrando aí as nossas vidas de diversas maneiras, esses dados de violência acentuaram, né? Então, assim, eu vou me incluir num rol de muitas feministas que estão articuladas em muitas frentes e redes de trabalho, compilando dados e estruturando maneiras para que as mulheres tenham cada vez mais acesso a espaços onde elas podem fazer essas denúncias. Neste momento da nossa história, nós temos e continuamos tendo o 180, 180, né, que é o telefone para o qual você pode, qualquer sujeito, qualquer pessoa pode ligar e fazer uma denúncia de violência doméstica. Felizmente, no Brasil, existem uma série de estruturas governamentais e amparadas pela legislação nacional, né, que deveriam, por princípio, existir para se certificar de que elas funcionam como canais para denúncia de violência de gênero e acolhimento dos sujeitos que sofrem violência de gênero. A gente sabe, no entanto, que nem sempre esta rede de apoio está bem treinada, está bem equipada para trabalhar, né? Então, acho que se está no ponto de fazer uma denúncia, o 180, né, o celular, a Elza Soares
colocou isso na música popular brasileira, né? Pergunta, cadê o meu celular? Eu vou ligar para 180. Então, é um número realmente que existe, um número disponibilizado aí, que surgiu a partir da inserção da Lei Maria da Penha, né, no nosso Código Brasileiro, mas é um número que existe para essas funções. Existem uma série de outras questões, no entanto, que a gente precisa pensar quando a gente pensa na diminuição da violência contra as mulheres, né? Porque a violência fatal contra as mulheres, ela é a ponta do iceberg da violência de gênero. A gente sabe que existe uma série de outras violências que precedem aí essa violência que é física e fatal e letal, muitas vezes, né? A gente sabe que existem violências, a gente organiza as violências como sendo psicológicas, como sendo patrimoniais, como sendo de uma série de frentes, assim. Então, acho que as redes de apoio, e eu puxo aqui de novo a questão da solidão, que eu ouvi da Mariana hoje, eu ouço de muitas mulheres onde eu vou, né? A questão de redes de amparo e apoio que possam prestar atenção aí no que está acontecendo e oferecer suporte para as mulheres que estão em situação vulnerável, acho que são muito importantes, né? Acho que na história a gente não pode, é muito difícil para mim dar essa resposta, porque eu luto para que exista um aprimoramento das políticas públicas, certo? Para que todos os cidadãos estejam amparados pela lei e pelo Estado Democrático de Direito, de forma a terem o bem viver, né, garantido aí pelo Estado, ou o mínimo necessário garantido pelo Estado para que possam aí exercitar o seu bem viver, mas a gente sabe que essa não é a realidade na qual a gente vive e a gente precisa criar estratégias entre nós para fazer esses acolhimentos de violência. Eu acho que assim, homens e mulheres, né, a sociedade que está acordando para o fato de que a violência contra mulheres é uma questão de suma importância e que realmente nós precisamos prestar atenção nessas questões de forma incisiva, acho que a gente pode começar a pensar em como a gente organiza as nossas comunidades. Estamos ajudando não, essa palavra é horrível, desculpa. Estamos trabalhando de forma a compartilhar as tarefas domésticas, estamos nos certificando que as mulheres estão, que está a elas com disponibilidade, tanto quanto está para os homens, o acesso ao mundo dos negócios, dos estudos. A gente está vendo aqui na pandemia, por exemplo, que muitas meninas deixaram de estudar, porque efetivamente foram recolocadas na função das tarefas domésticas, de cuidar da comida, da limpeza e dos irmãos, e estão, assim, afastadas da escola. Então, assim, muitas são as possibilidades da gente pensar em como diminuir a violência contra as mulheres. A primeira delas, eu sei que isso soa óbvia, é reconhecer que essas violências se apresentam não apenas lá no final desta linha, né, de horror, elas vão se apresentar, na verdade, de múltiplas formas nas vidas das mulheres. Então, uma das maneiras de diminuir estruturalmente a violência contra as mulheres é ouvir melhor e enxergar melhor o mundo conforme nós, mulheres, o estamos apresentando. Excelente resposta. Excelente, Joana. Queria debater tanta coisa que você falou aqui, mas a gente está com um tempinho curtinho. Mariana, eu vou fazer um mix aqui de 3 perguntas, né? A Vanessa Prestes nos enviou, a Tainá Peirotti, do MBA em Gestão Financeira, e a Daniela Mota Goulart de Azevedo, também aluna do MBA. Eu vou tentar fazer uma pergunta só, né? Como é que, em um ambiente de trabalho, é possível influenciar a mudança do pensamento machista? Em especial em ambientes, né, tratando aqui, juntando as perguntas, mas considerando ambientes que são formados, em sua maioria, por homens. Né? Como é que eu, enquanto mulher, ou até mesmo junto com os meus colegas homens, posso influenciar na mudança do pensamento machista? E até mesmo promovendo a diversidade dentro da organização. Nossa, eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão. Acho que todo mundo quer essa resposta. Mas eu acho que a gente tem alguns caminhos, né, que a gente pode seguir. A primeira, quando a gente tem um ambiente muito homogêneo, né, a gente tem que começar a tentar criar percepções para essas pessoas, né, do quanto a gente está perdendo pela ausência de um posicionamento diverso, né, de uma ausência de uma nova perspectiva, seja para soluções de produtos, seja soluções de serviço. Né, o quanto empresas
né, que às vezes estão no mesmo setor, atuando no mesmo setor, e que têm mais diversidade, conseguem trazer essas soluções. E isso, quando a gente traz dados, porque aqui, assim, uma coisa é crença, outra coisa é ciência. Então, a gente não pode basear os nossos, principalmente no ambiente corporativo, no ambiente acadêmico, no eu acredito, né? A crença é para um outro momento, né? A gente tem que trabalhar aqui com dados. E aí, quando a gente traz esses dados de efetivamente do quanto agregar mulheres, agregar pessoas negras, agregar pessoas com deficiência, né? Agregar diversos tipos de pessoas trazem, de fato, mais soluções para as problemáticas enfrentadas. E eu falo muito isso quando a gente vai estudar como trabalham os grupos, como se posicionam os grupos de afinidade dentro das empresas, né? A gente tem grandes empresas do mundo que priorizam as soluções trazidas por esses grupos de afinidade, né? A gente tem empresas que, por exemplo, quando tem algum problema específico com a empresa, elas colocam esse grupo de afinidade, né, em algum espaço, mandam eles para um resort, para um hotel. Gente, a gente tem esse problema. Vocês conseguem resolver esse problema? Vocês conseguem trazer algumas soluções para esse problema? E desse grupo de diversidade, desses grupos de afinidade, saem soluções que vão abranger toda a complexidade, né, que a sociedade ver, né, nas problemáticas enfrentadas. Então, esse grupo tem um poder de alcance muito maior do que né, aquele perfil de homem branco, cis, né, hétero tem de pensamento, porque a gente acaba se acostumando, né, a ver sempre as mesmas soluções, né? Agora a gente falou do caso do Dami, né? Gente, mas a gente tem que considerar que hoje em dia cada vez mais mulheres dirigem, cada vez mais mulheres ocupam os espaços, graças a Deus, nas deusas hoje no meu conselho, saiu essa semana no meu conselho que hoje temos na OAB, né, como a gente teve uma pergunta aí de um futuro operador do direito, na OAB ultrapassamos pela primeira vez em 80 anos de história, mas temos mais mulheres advogadas do que homens. Então, não adianta a gente pensar na solução só pensando, né, na ótica masculina, né, nessa ótica. Então, eu acho que trazer também o avanço, né, do que está sendo feito no mundo, né, e nisso o Brasil, infelizmente, né, Joana, anda muito atrás, eu acho que é essencial. Para além disso, né, eu acho que tem uma questão muito forte que as pessoas entendem também o mercado como muitas vezes o carrasco, mas algumas vezes o mercado nos ajuda, no sentido de cada vez mais os consumidores estão conscientes e não querem mais comprar também dessas empresas que a gente acaba não se vendo. E os investidores mais ainda. Então, hoje a gente tem também um perfil de investidores. Se a gente for ver agora, né, para o pessoal que gosta de bolsa de valores, que gosta de ESG, a gente tem dentro do mercado novo várias métricas, né, que trazem, que fazem um levantamento de efetivamente quantas pessoas, quantas mulheres ocupam determinados espaços, determinadas posições. E empresas como daqui a pouco o Magalu, como a Rede Blue Tree, nem contratam, né, enquanto fornecedores de produtos e serviços, empresas que têm um histórico de discriminação contra as mulheres ou que não têm políticas de inclusão de mulheres, de pessoas negras. Essas próprias empresas, Magazine Luiza, tem programas de trainee para negros, para mulheres. O porquê não, se a gente está falando de lideranças de setores como a Rede Blue Tree, como o Magazine Luiza e outras tantas, estão fazendo essa prática, estão sendo cada vez mais exigentes, né, com sua cadeia de fornecedores, o porquê não, a gente não vai trazer isso. O mercado não vai ter mais espaço para quem não inclui. Esse é o futuro, né? Daqui a pouco a gente não vai conseguir transacionar em empresas que são muito tidas como muito fechadas e conservadoras, né? Porque o mercado vai fazer com que essas empresas acabem se abrindo. Então, é um movimento que não tem mais volta, né? Graças às deusas, né, Joana? Não tem mais volta.
A gente está aí para ficar, a gente veio para ocupar espaço e essas grandes empreendedoras acabam, né, no Grupo Mulheres do Brasil e de outros tantos grupos, nos impulsionando para acelerar essas mudanças. Então, se tu falar com a Chieco ou com a Luísa Helena Trajano ou com tantas outras mulheres do Grupo Mulheres do Brasil, elas exigem sim saber o número de mulheres dentro das empresas, onde elas estão posicionadas, o que elas estão fazendo, se essas empresas têm histórico ou não de discriminação, quais são os canais para denúncias em casos de assédio, né? Quais são os mecanismos de proteção dessas mulheres dentro e fora dessas empresas. Elas estão cada vez mais conscientes e é nesse rumo que a gente tem que trabalhar a cabeça ainda de alguns empreendedores e alguns empresários brasileiros que ainda estão numa lógica ainda muito fechada. As empresas que estão crescendo são as empresas que estão indo nessa maré e indo para a inovação neste sentido. Excelente, estamos evoluindo. Estamos evoluindo, Que não bom. nos passos que gostaríamos, mas estamos evoluindo. Que bom, que bom. Só tenho a agradecer à Universidade La Salle, ao Grupo Mulheres do Brasil, por proporcionar um bate-papo tão bacana, né, com a Mariana Ferreira dos Santos, Joana Búrigo, Chieco Aoki, né, 3 mulheres maravilhosas contando sobre as suas experiências e contribuindo para que a gente evolua enquanto sociedade. Muito obrigada pela presença de vocês. Né? Parabéns, Joana, também pelo teu aniversário. Né? Obrigada por nos dar esse presente. E bom, pessoal, né? Chegando ao fim desse Papo Business com as empreendedoras, que foi também uma aula junto com as nossas convidadas tão especiais. Eu tenho certeza que, assim como eu, vocês também têm interesse em aprender mais, saber mais sobre esse e outros assuntos também da área de negócios. A La Salle Business School tem 16 cursos, né? As vagas estão abertas, as matrículas estão abertas, as aulas iniciarão em maio, então ainda dá tempo, né? Matriculem-se na La Salle Business School. Temos polos, vocês viram no início, 35 polos no país e até o final do ano ainda serão 50 polos. Então, quem não está em Canoas, não se preocupe, nós temos oportunidade também em outros lugares do país. Vale lembrar que vocês encontrarão nossas convidadas, né? E mais um corpo docente de peso no MBA em Diversidade e Desenvolvimento de Práticas Inclusivas nas Organizações. Turma confirmada, como a Joana conversou no início, né? As aulas iniciam, então, já em maio. Iniciam na semana que vem e os links para as inscrições nossa equipe colocou no chat para vocês, para que quem ficou interessado já entre em contato, já tire suas dúvidas, já faça inscrição, porque as aulas também estão iniciando. Então, mais uma vez, obrigada, Mariana, obrigada, Joana, por esse bate-papo maravilhoso, né, nessa aula sobre gênero, diversidade e sobre empoderamento. Obrigada mesmo pela presença de vocês e a todos que nos assistiram. Foi um prazer ter estado com vocês. Até breve, uma boa noite a todos.